Hoje a gente está fazendo ali a comemoração da Reforma Protestante. Nós não fizemos na semana passada. Para você que não sabe, mas no dia 31 de outubro de 1517, foi pregada ali as 95 teses de Martinho Lutero. E a partir daí aconteceu o que nós chamamos de Reforma Protestante. E para nós, cristãos protestantes, a reforma é muito importante, porque ela traz uma ênfase em cada sola, né? Do qual a Sueli e o grupo do teatro aqui trouxe com tanta clareza aqui. Depois desse teatro aqui, eu acho que nem precisa de pregação, né, irmãos? Brincadeira. Mas, vendo todo esse teatro que a gente aprendeu aqui nessa noite, eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre a nossa situação atual. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que reforma não é revolução, amém? Reforma não é revolução. Revolução é você pegar, acabar com tudo e fazer de novo. Reforma é você pegar aquilo que já está construído e fazer ali mudanças, melhorias. Não, igual quando você vai fazer uma reforma na sua casa. A gente precisa pegar ali, eu vou tirar o banheiro, colocar aqui, vou dar um jeito, mas a casa continua lá. E os reformadores, há 508 anos atrás, eles tinham essa intenção. A intenção de ajustar a igreja daquele tempo e de fato reformar ela. E reformar sempre volta ao quê? Não a algo novo, mas voltar àquilo que é o original, aquilo que é a essência, aquilo que Deus instituiu lá no princípio, lá o princípio da igreja primitiva. E por isso, nessa noite eu queria introduzir para vocês com uma pergunta, né? Coloca aí no telão, Gui, para mim. Com uma pergunta muito importante. Por que a reforma ainda é importante? Já se passou tanto tempo, tem 508 anos que isso aconteceu. Qual que é a relevância da reforma para os tempos de hoje? E por que nós precisamos sempre relembrar os princípios da reforma para a igreja atual? Será se você sabe por que ela é importante para o dia de hoje? Ou você às vezes só olhou a reforma como se fosse uma historinha que está lá no livro de história? Não é uma historinha somente. É a nossa história. A nossa história como igreja. A igreja tem tem 2000 anos, irmãos. Ela não começou ontem. E é muito importante a gente entender a história para que a gente não cometa os mesmos erros no futuro. Amém? Então, hoje, eu não sei se vocês já perceberam, mas todo mundo fala de fé. Todo mundo fala de fé. Hoje a fé, ela é bastante popular dentro do nosso meio. Graças a Deus, aqui no Brasil nós temos muita liberdade de pregar o Evangelho. Muita liberdade de pregar o Evangelho, de pregar a verdade. Graças a Deus por isso. Mas, em meio a tudo isso, sempre quando a gente tem uma grande popularidade da fé, também a gente também tem grandes desvios da fé. E é isso que a gente vai falar também essa noite. Porque quando a gente começa a ver algumas confusões espirituais modernas, a gente pode listar 3. A primeira delas, que a gente pode ver, é que existem múltiplos evangelhos. Hoje em dia nós vivemos em um tempo onde existem múltiplos evangelhos. Ué, mas como assim? O evangelho não é uma coisa só? É o que deveria ser. Mas na verdade ele não é. Na verdade, existem vários outros evangelhos por aí. Evangelhos que abrem a Bíblia, falam sobre Deus, sobre Jesus, mas não são o Evangelho. E é isso que nós vamos entender nessa noite. Nós vamos entender por que a reforma ainda ela é importante e como que nós podemos voltar ao verdadeiro Evangelho seguindo os princípios da reforma. Quando nós olhamos para dentro do cristianismo, nós vemos um evangelho de, às vezes, sucesso, prosperidade, autoajuda, mensagem que promete, mas não salva ninguém.
mensagens focadas no eu, mensagens focadas no homem, mensagens focadas naquilo que você pode realizar, mensagens focadas na bênção, mensagens focadas na cura, mensagens focadas no dinheiro, mas não focadas na cruz de Jesus Cristo. Hoje, quando nós olhamos, existe até uma forma de cristianismo, uma crença que Deus exige para o prazer e o benefício da humanidade. O que importa, o propósito de Deus não é cumprir o seu plano redentor, não é salvar o mundo e renovar a criação, fazer todas as coisas. Não, o plano de Deus é te fazer feliz. O propósito de Deus é fazer com que você seja feliz. É isso que essas falsas mensagens pregam. O objetivo principal do ser humano, de acordo com essa mensagem, é aproveitar a vida o melhor possível, satisfazer os seus próprios desejos, e a segurança e o valor são encontrados olhando para dentro de nós. Olhe para dentro de você, olhe na sua capacidade. Existe algo dentro de você que Deus quer despertar, que Deus quer isso, que Deus Ele quer fazer. É um pouco daquilo que essas mensagens pregam. E acaba que a consequência disso é que a religião é uma fonte de bem-estar terapêutico. E a única função da mensagem do domingo não é nos transformar. A única função da mensagem é nos fazer nos sentir bem. A cultura de hoje, ela valoriza mais o se sentir bem do que fazer o bem. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas vezes nós preferimos mensagens que nos fazem nos sentir bem do que nos motivem a fazer o bem, a fazer aquilo que é certo, a viver a verdade, a combater o pecado. Não é sobre o nosso bem-estar, é sobre fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer, que é seguir a sua palavra, seguir o Evangelho. E quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente também vê outras coisas, palavras vazias. É possível uma pessoa falar a palavra fé, espiritualidade, Jesus, e nós não estamos falando da mesma coisa. É possível a pessoa, ela falar Jesus, mas não está pregando sobre Jesus. É possível uma pessoa abrir a Bíblia e pregar e não estar falando do Evangelho. Porque nós vivemos em um tempo onde as palavras, elas se tornaram vazias. Irmãos, vamos pensar no contexto do Brasil. Primeiro ponto, o que os jogadores eles fazem? A faixa escrita Jesus. Jesus. Quem já viu? Mas olha a vida deles. Traição, imoralidade sexual. Que Jesus é esse? É o Jesus terapêutico. É o Jesus do qual o objetivo principal desse falso Jesus é aproveitar a vida, é fazer com que a humanidade pense que o melhor para ela, que o objetivo de Deus é trazer felicidade para as pessoas. É esse falso Jesus que está sendo pregado por aí. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que nós temos uma grande taxa de desistência do Evangelho. De pessoas que pregam, estão ouvindo a mensagem, estão indo na igreja, acreditando nesses falsos mestres, mas se frustram com Deus e se afastam da igreja. Irmãos, isso pode ser manifestado de várias maneiras. Existe uma teologia que a gente chama de teologia da confissão positiva. A teologia da confissão positiva, ela acredita que você tem que declarar no mundo espiritual, através das palavras, a realidade daquilo que você quer viver. Então, se hoje eu não estou curado, o que eu tenho que falar? Eu estou curado, mesmo não estando. E aí ela acredita que através do poder das palavras, a cura vai vir. O que tem de errado nisso? O que tem de errado? Eu só estou decretando, só estou falando, olha, através das minhas palavras vai vir o poder da cura, vai vir a cura sobre a minha vida. O que está de errado aqui, isso não está na palavra. Deus não mandou a gente decretar nada para o mundo espiritual, Ele mandou a gente pedir. Peçam ao Pai. Ele não falou, decrete ao Pai.
Como se nós tivéssemos que dar ordens a Deus para ele servir as nossas vontades. Deus, ele te cura se ele quiser. Se ele não quiser, ele não te cura. Porque Deus, ele tem os seus propósitos, os seus meios, os seus fins, o seu plano invisível. E o sofrimento, ele está para todos nós, não está para algumas pessoas, está para todos nós. O sofrimento faz parte dentro da visão do cristianismo. O próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, isso acabou gerando dentro da igreja pessoas que estão desistindo da fé. Hoje existe a comunidade dos desigrejados. E quando a gente vai conversar com essas pessoas, esses desigrejados, parece que essas pessoas nunca ouviram o evangelho. Né, o pastor Jeff? O pastor Jeff estava até compartilhando comigo, que estava compartilhando a mensagem ali com uma bruxa. E ela falou, pô, como que eu nunca ouvi isso na minha vida? É porque hoje é pregado tudo, menos o evangelho. Menos o evangelho. E aí, que a gente começa a entrar em algumas coisas. A gente precisa voltar às nossas raízes. Como que era no tempo ali de Martinho Lutero e João Calvino? Lutero e Calvino voltaram ao evangelho original, rejeitando indulgências e méritos humanos. Isso era o que eles passavam naquela época. Então a reforma, ela veio para enfrentar essas indulgências que tinha, né? Esses pedacinhos do céu que poderiam ser comprados através do dinheiro das pessoas, pelas pessoas. Então aqui, ó, quem quer um pedaço? Compra aqui, quem dá mais? E as pessoas compravam. E também na confiança dos méritos humanos. Isso era o que eles passavam. Mas hoje em dia, você não vai ver uma pregação assim. Hoje em dia a gente não vai ouvir, quem quer aqui comprar o céu? Gente, quem já ouviu isso? Eu nunca ouvi. Esse não é o problema de hoje em dia. O problema de hoje em dia é outra coisa. O problema de hoje em dia é que nós precisamos rejeitar sucesso, conforto e autoestima espiritual como substitutos da graça de Deus. Hoje em dia, as pessoas não vendem indulgências, elas vendem promessas, elas vendem crenças, elas vendem falsas teorias, falsos evangelhos. E que através desses tipos de evangelhos, que você vai conquistar é a salvação. E aí, que a gente começa a entrar, o que o Tim Keller ele fala o seguinte, que ídolo é qualquer coisa que você observe e diga, no fundo do coração, se tiver isso, então sentirei que minha vida faz sentido. Tudo aquilo que nós buscamos sentido, que não está em Jesus, é um ídolo na nossa vida. Tudo aquilo que nós colocamos entre nós e Deus, como um meio, como um intermediador, como uma forma para que você possa obter significado, sucesso e sentido, pode se tornar um ídolo na nossa vida. Quando a gente olha para a reforma, o ídolo daquele tempo eram as obras. Quando a gente olha para hoje, o ídolo desse tempo não são mais as obras para algumas pessoas, mas o sucesso, o dinheiro, a aceitação, a busca por reconhecimento humano. Esses são os ídolos da nossa cultura. Porque a questão não é ter mais dinheiro, é ter mais do que outra pessoa. É isso que o nosso coração humano, ele deseja, ele não importa, ele não quer ter mais dinheiro, ele quer ter mais do que outras pessoas. Isso que é o ídolo. Os ídolos do nosso coração. E aí que a gente começa a entrar do que nós vamos aprender hoje. Hoje, o nosso objetivo é entender que o Evangelho não é sobre o que fazemos por Deus, mas sobre o que Deus fez por nós em Cristo. E é isso que nós vamos aprender nessa noite. Por isso eu quero que você abra comigo a Bíblia em Gálatas 1, versículo 6 ao 9. Projeta aí para mim, Gui.
Amém. Assim diz o texto: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Que seja amaldiçoado todo aquele que prega um evangelho diferente daquele que vos tenho pregado para vocês. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E qual que era o problema daqui, irmãos? O problema era que Paulo ele foi lá e fundou a igreja da Galácia, e ele pregou, fundamentou aquela igreja que estava ali, pregando o evangelho verdadeiro, e logo depois ele saiu e veio outros. E aí a gente chama de evangelho judaizante, podemos dizer assim. E esse evangelho judaizante, ele fazia algumas afirmações que não estavam de acordo com o Novo Testamento. Eles falavam bem assim: olha, beleza, você se converteu, mas para você permanecer salvo, você precisa se circuncidar. Você precisa guardar o sábado, você precisa, enfim, cumprir algumas leis que estão ali no Antigo Testamento. Aí eu te pergunto, não está na Bíblia? Circuncisão está na Bíblia ou não está? Guardar o sábado está na Bíblia ou não está? Está na Bíblia, irmãos? Pois é. É isso que a gente tem que entender. Tem muitas coisas que estão na Bíblia, mas que não fazem sentido na realidade da nova aliança. Que não fazem sentido na realidade dos dias de hoje, porque aquilo era para um tempo, para aquelas pessoas. E os judeus daquele tempo estavam falando: não, a gente precisa circuncidar as pessoas. Os cristãos judeus eram cristãos. A gente precisa circuncidar. Aí Paulo: não. E olha a forma como ele tratou. O problema aqui era pecado? Ele estava cometendo alguma imoralidade sexual? Ele estava cometendo algum adultério? Alguma coisa do tipo? Não. O problema era o ensino. Mas não é a prática da circuncisão que é o problema. O problema é o que estava por detrás disso. A intenção por detrás disso. E isso é algo muito caro para nós, porque quando a gente olha para essa situação, a gente não entende. Cara, por que Paulo não foi... Ele foi tão duro com pessoas que estavam com problemas com o ensino da palavra. Era só um ensino, o pessoal só estava praticando a circuncisão ali e tal, e acreditava que através da circuncisão eles seriam mais aceitos diante de Deus. É só um ensino. É só uma coisinha. A gente tem que ter comunhão com todo mundo. Ele pensa diferente de mim. Nós temos que aceitar essas pessoas. Por que ele não fez isso? Irmãos, é o que muitas vezes nós temos problemas de entender. A prática você consegue mudar, mas se você muda o ensino, você não consegue mudar a prática. É como se fosse o seguinte: você está ali com o seu filho, e aí você fala bem assim para ele: ó, vai tomar banho. Pablo, você fala com o Caleb: vai tomar banho, Caleb. Vai tomar banho, menino. E aí Caleb fala assim: pai, eu não vou tomar banho. Não quero tomar banho. Aí o que você faz, Caleb? Vem aqui, Caleb. Joga ele lá na banheira, vai tomar banho, menino. Só que aí você vai lá e abre o chuveiro e vê que não tem água. Aí não tem como tomar banho, né? A mesma coisa é o evangelho. O comportamento que é não tomar banho, não querer tomar banho, você pode jogar o cara lá, joga na banheira e ponto. Mas a água é a palavra.
A água é a doutrina. Comportamento você consegue mudar, mas só se você tiver a doutrina correta. Algumas pessoas não entendem por que eu levo tão a sério isso. Por que eu levo tão a sério a doutrina? Por que eu tenho tanto zelo pela doutrina correta? É porque eu sei o estrago que uma falsa doutrina faz na vida do crente. E eu não quero isso para ninguém. Ninguém. Então, olhando para isso, nós temos algumas coisas que devemos entender a partir dessa mensagem. É que Paulo aqui estava batendo no legalismo. Ou seja, legalismo é toda a forma que nós colocamos. É uma forma de colocar outras coisas além de Jesus para obter a salvação. Paulo estava combatendo isso. E aí, ele traz para nós alguns princípios que a gente precisa entender para que a gente não caia nessas mentiras que existem por detrás ali. E aí que entra o primeiro ponto. O falso evangelho escraviza. O falso evangelho sempre vai buscar a escravidão. E como que isso se manifesta, pastor Jonathan? Isso se manifesta primeiro pela performance. Troca a cruz pelo esforço, prometendo liberdade, mas aprisionando no mérito. O evangelho falso é sempre um evangelho de performance. O evangelho focado naquilo que o homem consegue fazer. Então, nós vamos ver numa igreja de performance as pessoas focando o tempo todo. O quanto tempo as pessoas estão jejuando, e as pessoas jejuando falando bem assim: olha, eu jejuo mais que você. Quem já viu? Eu sou mais espiritual que você porque eu jejuo mais que você. E as pessoas, o problema não está no jejum, o problema não está nisso. O problema está na intenção de você fazer o jejum. Se a sua intenção é mostrar performance para outras pessoas, você está fazendo um jejum de tolo. Outro ponto: se você é aquela pessoa que bate no peito, não, eu sou o santo, só a minha oração que Deus ouve. A sua, aí que chegou na igreja agora, o pecador, Deus não vai ouvir. Não, é a minha oração que tem poder. Uma igreja focada na performance, ela acaba valorizando performances. Mas não é a minha oração ou a sua oração que tem poder, é o nome de Jesus. É a obra de Jesus. É o que Ele fez por nós na cruz. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que Ele fez. Não é porque eu fiz jejum de 21 dias, de 30 dias, de 40 dias que o mover vai acontecer. O mover vai acontecer porque o véu se rasgou, porque Ele quis. Outro ponto: culpa. O falso evangelho, ele traz a culpa, porque quando a fé se torna esforço, o coração se torna escravo da culpa constante. Eu falo que na minha adolescência eu tive o evangelho da performance, Porque foi o que era ensinado para mim. Era o que era ensinado para mim pelos meus líderes. Então era o seguinte, não sei se o pastor Jeff também passou por isso, mas enquanto ali a gente estava vendo certinho, tô salvo. Pequei, perdi a salvação. Deus, sim, Senhor, eu tenho que voltar de novo. Aí passei lá, 1 semana, 2, tô salvo, tô bem. Aí caí, pronto, perdi a salvação. Só eu vivi isso? Só eu vivi isso, irmãos? Isso é comum. As pessoas, elas acabam colocando, que o fato de você fazer boas obras, buscar a santidade, buscar estar com Deus, e que aí, enquanto você manter isso, você está salvo. Então, tem muita igreja que até prega, não entra para dentro do banheiro ali sem roupa, senão se Jesus voltar, você vai ficar. Já viu essa? Se Jesus voltar, você vai ficar. As pessoas, elas acabam colocando isso. Não pode estar de calça, não pode estar isso. A consequência disso é que as pessoas, elas se sentem culpadas, carregando um fardo dentro delas que
nem mesmo elas conseguem viver. A verdade, irmãos, é que ninguém consegue viver um evangelho de performance. Porque o evangelho de performance, ele cansa. O evangelho de performance é aquele evangelho onde eu tenho que ficar o tempo todo, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. O que acaba acontecendo? Você acaba fazendo. Porque o seu foco não está em Jesus. O seu foco não está naquilo que Ele fez na cruz. O seu foco está em não pecar. Eu estou o tempo todo pensando, olha, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Ih, pequei. Isso acaba acontecendo porque o tempo todo estou olhando para mim, não estou olhando para Jesus. Não estou olhando para a Bíblia, não estou tendo comunhão com Deus. Eu estou tão preocupado em ficar focado na minha obra, que eu não olho para a obra do Calvário, a obra mais importante. E aí que entra a verdade, que o verdadeiro evangelho diz, Cristo fez, descanse e viva nele. Enquanto nós estivermos focados em nós mesmos, não vai haver transformação. Só vai acontecer a transformação quando nós olharmos para Ele. E quando a gente olha para a lei é boa, amém? A lei é boa. Só que a lei, ela não tem o poder de transformar ninguém. A lei não tem o poder de salvar ninguém. A lei é dizer para nós o que é certo, o que é errado. Não faça isso, não faça aquilo, não adultere. A lei é boa. Só que a lei, por si mesma, ela não consegue mudar o homem. Porque se a lei ela pudesse mudar o homem, não seria necessário Jesus. Para que Jesus, se a lei ela resolve o problema do homem? Eu gosto de uma ilustração que ela fala o seguinte, né? A lei ela como se fosse o seguinte: você chega lá no médico e fala o seguinte: tô aqui. Aí o médico fala, você está doente. Não, mas eu não estou doente. Eu não me sinto doente. Aí ele vai lá e te dá uma pílula. Aí você toma essa pílula e você começa a mostrar todos os sintomas. Você começa a ficar com febre, começa a vomitar, começa a se sentir muito mal. E quando isso acontece, aí você fala, tá vendo? Você estava doente. A lei é exatamente isso. É como se fosse uma pílula para mostrar para nós a nossa doença, que é o pecado. O problema não é a pílula. O problema não é a lei. Ela tem um propósito de revelar o pecado. O problema é o pecado. A lei, ela serve para apontar para nós o pecado. Aquilo que nós estamos em desacordo com Deus. Mas ela não consegue transformar ninguém. Não consegue transformar ninguém. A lei, ela teve esse propósito, mas o Evangelho fez algo diferente. O Evangelho, ele foi lá e ele não simplesmente nos deu uma pílula para mostrar os sintomas que a gente estava sentindo. O Evangelho, ele resolveu o nosso problema de uma vez por todas. Ele transformou o nosso coração, nos trouxe uma nova mentalidade, nos trouxe o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E o que antes nós estávamos governados pelo pecado, hoje nós estamos governados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que agora habita em nós. E aí que entra uma ilustração que até foi engraçado, né, que o pessoal do teatro ele trouxe, da escada. Mas a lei e a religião, elas mostram para nós uma escada infinita. Então, quanto mais você sobe, mais exausto. O mérito humano nunca alcança o topo. Então, o que seria uma escada para nós, né? Uma escada é aquele pessoal que diz bem assim para você: vem aqui, 7 campanhas para conseguir a sua bênção. 7 semanas para conseguir a bênção. Vai lá, começa aí. Vai subindo a escada. Tá subindo. Beleza, acabou a campanha. E agora? Não, tem mais uma escada, é mais 7 agora. Vai subindo. Ué, mas e agora? Não, agora é 21 semanas. Sobe mais uma vez. E nunca para. Porque essas campanhas não funcionam. O que funciona é o Evangelho. Não é o quanto a gente faz. Mas pastor Jonathan, tem pessoas na campanha que tem bênção, que tem milagre. E tem mesmo. Mas não é por causa da campanha. É por causa do que Jesus fez.
Se a pessoa ela entender que o que Jesus fez por ela e pedir a Deus, ter esse livre acesso a Deus, ela pode receber aquilo que ela está pedindo. Outro exemplo, uma pessoa que está lá e fala bem assim, ó, vou passar 40 dias indo de joelho até o monte. 40 dias, imagina a dor, irmãos. Aí eu fico imaginando Deus lá em cima. Deus olhando ali lá em cima, vendo aquela pessoa ali de joelho, subido ao monte. Falou, meu filho, eu enviei Jesus na cruz para você fazer isso? Gente, pelo amor de Deus. Essas pessoas, o que elas estão tentando fazer? Elas estão tentando seguir a lógica natural da vida. Porque a lógica natural da vida é o seguinte: eu pago, eu recebo. Eu faço, eu mereço. Mas a lógica do Evangelho é o contrário. Eu não faço e recebo mesmo assim, porque outra pessoa fez por mim. Outra pessoa fez por mim o que eu não conseguiria fazer por mim mesmo. Essa é a lógica do Evangelho. E é o que todas as outras religiões elas pregam. Então você pode ouvir todas as outras religiões. Você pode ouvir budismo, você pode ouvir sobre, sobre outras religiões, Islã. Todas elas vão colocar a salvação nas obras. Mas a nossa é totalmente diferente. Porque enquanto na religião você tem uma escada infinita, no Evangelho, Cristo ele desce e vem te buscar. Nós não estamos falando aqui de um Deus que está lá em cima, indiferente com a nossa realidade, com o nosso sofrimento. Não, nós estamos falando de um Deus que veio até nós. Um Deus que se fez homem, um Deus que morreu, provou em si mesmo a ira de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. E aí, segunda coisa que nós devemos entender é que o Evangelho ele começa e termina na graça. Ele não começa na graça e termina na religião e termina na lei. Não, ele começa e termina na graça. Beleza, eu sou salvo pela graça, mas agora eu preciso manter a minha santidade ali para eu continuar ali tendo favor diante de Deus, continuar recebendo a minha bênção, continuar recebendo ali aquilo que eu mereço. Não, até mesmo as boas obras que você faz é a graça de Deus, porque é Deus te capacitando para fazer, não é você fazendo sozinho, é Deus fazendo através de você. Então tem um efeito de Deus aí também. Então nós devemos entender que, primeiro, a graça ela é soberana. E esse é o início aqui. Tudo começa na graça. A salvação não vem do esforço humano, mas da graça de Deus que escolhe e dá a vida. Então, tudo começa na graça. Deus quis te salvar. Deus ele te trouxe até aqui. Deus te conduziu toda a sua história para que você fosse salvo. E essa salvação começou pela ação dele. Não foi você que correu atrás de Deus. Foi ele que foi atrás de você. Quem foi atrás das 99? Foi o pastor. Não foi a ovelha perdida que foi atrás do pastor. Não, foi o pastor que foi atrás da ovelha. Quem nos convence do pecado? O Espírito Santo. E aí até eu falei uma vez aqui, que tem até aquele texto que o pessoal gosta de falar, né? Assim, Jesus está batendo na porta do seu coração. Já viu essa? Bate aí. Toque, toque. Jesus está batendo na sua porta. Toque, toque. Irmãos, aí é uma referência ao texto de Apocalipse, onde ele está falando ali da igreja de Laodiceia. Só que você tem que entender algumas coisas. Jesus, quando ele estava falando para a igreja de Laodiceia, ele estava falando com salvos ou não? Com a igreja ou não? Com a igreja. O convite ali era para arrependimento. Arrependimento. Não para salvação. É para arrependimento. Se você abrir a porta, eu estarei com você, eu vou cear com você, eu vou estar junto com você. Agora, se você quiser, fazer o quê? Porque a salvação, Deus não fica batendo na porta do nosso coração. Toque, toque, toque. Porque se Ele bater na nossa porta do nosso coração, e por conta do nosso pecado, da nossa responsabilidade, o que a gente vai fazer?
vai fechar na porta da cara de Deus. E é por isso que Deus não fica batendo na nossa porta ali. Ele simplesmente abre e faz acontecer. Ele abre a porta e faz acontecer. Ele abre a porta e te salva, te convence do pecado, te traz para perto dele, coloca situações na sua vida para que você se achegue perto dele. Ele faz isso, porque ele quer a nossa santidade, ele quer que a gente esteja mais próximo dele. Segunda coisa, que agora é o meio, né? A obra de Jesus, a obra completa dele. Na cruz, Cristo realizou uma salvação completa, anulando todo o mérito humano. Então, primeiro, Deus ele foi lá e escolheu nos salvar. Segundo, Jesus foi e morreu por cada um de nós na cruz. Aonde está a gente aí? Aonde tem um homem aí? O nosso papel é crer no Senhor. Mas quem foi que fez? Foi Jesus. E o descanso. Hoje, se eu fui salvo pela graça soberana, Jesus Cristo fez a obra completa, hoje eu posso desfrutar o descanso na obra. Se tudo é pela graça, toda a glória pertence a Deus, e o coração encontra descanso na adoração. Hoje você não precisa mais sentir culpa, você pode confiar no seu advogado. Quando você pecar, quando você errar, você pode confessar os seus pecados a Deus, e você será perdoado. Você pode desfrutar de um descanso. Por que, irmãos, que isso é importante? Porque às vezes as pessoas, quando ouvem essa mensagem, elas acham bem assim: olha, pastor Jonathan, se você pregar isso, as pessoas elas vão pecar. As pessoas vão começar a pecar, vão começar a fazer o que elas quiserem, vão começar a não dar o dízimo. Mas isso não tem nada a ver. Primeiro ponto, muitas pessoas não pregam a graça porque têm medo. Tem medo porque elas querem. É muito mais fácil eu mentir para cada um de vocês e falar bem assim: olha, a salvação é por obras, e vocês dependem da salvação por obras, e por isso vocês têm que dar o dízimo, têm que estar aqui no domingo, têm que obedecer a Deus, e etc. Só que Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele sabe que a religião, o falso evangelho não funciona. Porque aonde que uma relação motivada por obrigação vai funcionar, irmãos? Estou aqui no meu casamento, eu estou obrigado a casar com você. Eu estou obrigado a estar aqui com você. Aonde que isso funciona, irmãos? Toda relação, ela é baseada onde? Na confiança, na fé. A confiança é o quê? No caráter, no amor às pessoas, na relação, no relacionamento. Deus, Ele não quer isso. Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco, e por isso que Ele foi lá e nos salvou. Deus nos salvou e escolheu nos dar de graça todas as coisas. Para quê? Para que a gente mude a nossa mentalidade, não faça as coisas por obrigação, mas por gratidão. Por gratidão àquilo que Ele fez por nós, e por isso que nós devemos viver o descanso hoje. Muitos pastores vão lá e falam bem assim: olha, se você fizer isso, você vai para o inferno, isso, aquilo, e etc. Porque eles querem prender as pessoas e mover as pessoas pelo medo. Mas o Evangelho nos traz que a nossa obediência, ela é gerada pelo amor. Porque nós queremos amar a Deus por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Então, essa obra de Jesus, ela deve gerar em nós descanso. Descanso, quando a gente pecar, nós não temos que: pastor Jonathan, eu vou sair da igreja agora. Eu vou sair do discipulado. Eu não vou mais frequentar ali a nossa reunião. Por que não? Porque eu pequei, esse negócio de evangelho não serve para mim. Não, é nesse momento que você tem que se achegar até Deus. É nesse momento que você tem que se achegar até os irmãos da igreja, porque eles vão ministrar a você palavras de sabedoria, palavras de graça, palavras de bênção, palavras onde eles vão te guiar na verdade do evangelho e vão falar: esse pecado não define você, o que define é a obra de Jesus na cruz, você não pertence mais a esse lugar. Isso não faz mais parte da sua nova natureza, porque você nasceu de novo. Você precisa de irmãos para sempre te relembrar disso. E aí o último ponto é que o fruto da graça
Percebe que eu coloquei fruto, não coloquei obra. Porque obra é o que o homem faz, fruto é o que Deus gera em você. Então, primeira coisa, qual é o fruto da graça? Primeiro, obediência. Só que é uma obediência diferente. Não é uma obediência pelo medo. Não é uma obediência ali, tentando obter algum tipo de favor de Deus. Não. É uma obediência como uma resposta de gratidão ao que Deus fez por nós na cruz. Então, a consequência de uma pessoa que foi salva pela graça de Deus, que entendeu o evangelho da graça, é pecado? Não. A consequência de uma pessoa que realmente entendeu o evangelho, uma pessoa que conhece a Jesus, é uma obediência motivada por gratidão. Não pelo medo, mas por gratidão a Deus. Então tem obediência? Tem obediência. Mas uma obediência com uma motivação diferente, que é o próximo ponto. A motivação. O evangelho é a boa notícia de algo que foi feito, não um manual de desempenho. Muita gente, quando eu pergunto bem assim, o que é o evangelho para você? Aí o pessoal falava, um bom conselho. Um manual, o evangelho é o manual. O evangelho é a palavra de Deus. Não, irmãos, o evangelho é uma boa notícia daquilo que Jesus fez por nós na cruz. O evangelho não é um bom conselho, é uma boa nova. Se fosse bom conselho, eu estaria aqui pregando o tempo todo. Façam isso, façam aquilo, não façam isso, não façam aquilo. Isso é bom conselho. Bom conselho você pode aprender nas aulas de ética da escola. Aqui na igreja a gente ensina evangelho. E por isso que as pessoas são transformadas. Porque somente quando a pregação do evangelho é exposta que há transformação nas pessoas. Enquanto eu ensinar para as pessoas aquilo que elas devem ser sem Jesus, não vai haver transformação. E é muito interessante, quando a gente olha para o Novo Testamento, ali a gente vê várias implicações, né? várias exortações que os apóstolos eles dão. Efésios 4 é um monte de exortação que o apóstolo Paulo ele dá ali. Ele dá uma lição para os homens, para as mulheres, para os filhos, para a igreja. Só que Efésios 4 é o capítulo 4, antes disso tem o capítulo 1. O capítulo 1, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu antes da fundação do mundo, para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos redimiu, através da sua obra da cruz, nos trouxe a propiciação pelos nossos pecados, para o beneplácito da sua vontade, para que o universo inteiro seja convergido em Cristo Jesus. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, primeiro é o evangelho, depois as boas obras. Primeiro a pessoa tem que entender o que é o evangelho, e a partir da mentalidade do evangelho, ela vai viver a boa obra. Porque quando você entende o evangelho, a sua obra ela muda. Porque o que a lei ela diz? Ela fala bem assim, seja um bom marido. O que o evangelho diz? Maridos, amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. O que a lei diz? A religião diz? Obedeça ao seu marido. O que o evangelho diz? Mulheres, se submetam ao seu marido como ao Senhor. Percebe que nas exortações sempre tem uma referência. Primeiro, olha para aquilo que Jesus fez. E agora viva de acordo com aquilo que Jesus fez. Por que nós devemos amar? Filhinhos, amem uns aos outros, assim como Ele nos amou. Não é mais sobre faça isso ou não faça aquilo. É mais sobre olhe o que Cristo fez e a partir disso mude a sua vida. Não é sobre o desempenho das pessoas, é sobre a notícia do evangelho. Então o evangelho tem que estar em cada linha da nossa frase, em cada linha da nossa conduta, do nosso casamento. Quando nós perdoamos a nossa esposa, né, Samuel? No discipulado nós conversamos muito sobre isso. A graça no casamento. O casamento tem que estar debaixo da graça. Irmãos, é difícil estar debaixo da graça no casamento.
Porque o mérito quer sair o tempo todo. Eu arrumei a casa e você não arrumou? Eu falo que no casamento você sempre tem duas coisas, né? Você sempre ou você nunca. Quem já ouviu? Você sempre ou você nunca. Pois é. É porque é muito fácil a gente entrar dentro da lei, dentro do casamento, dentro da religião. Mas Jesus nos chama a gente a entrar dentro do evangelho. Olha só, você deixou a toalha em cima da cama, mas eu te amo muito. Mas eu te amo demais. Oh, que bom você estar aqui. Oh, Senhor, que graça. Foi engraçado, né? Uma das conversas que a gente teve. E eu estava explicando isso, né? Para as pessoas. E aí chegou um discípulo meu e falou bem assim, ó, hoje eu tô mal. Hoje eu tô mal. Ah, por quê? Não, porque eu briguei lá e tal com a minha esposa. Vou deixar ela vir. Ó os homens, né? Atire a primeira pedra que nunca pensou isso. Vou deixar ela vir. E aí ele chegou para mim e falou, vou deixar ela vir. Aí eu falei, olha, bacana, eu entendo por que você está pensando assim. Mas Jesus nos chamou para viver o evangelho da graça. Então você como homem tem que ir até a sua esposa e ensinar a graça para ela. Vá lá e conserte o seu erro, resolva os seus problemas. É fácil isso, irmãos? É fácil? Não. Tem que abrir mão de muito ego mesmo. Mas esse é o evangelho. É a gente morrer para nós mesmos. Fazer a vontade de Deus. Porque nós somos muito amados por Deus. Irmãos, como que nós podemos falar, eu não posso perdoar essa pessoa. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Não, vou ficar mal com essa pessoa dentro da igreja. Como que a gente pode falar isso? Sendo que nós fomos muito perdoados por Deus, quando a gente não merecia nada. Esse é o evangelho. Perdoem porque vocês forem muito perdoados. Não mintam, Efésios 4, porque todos vocês fazem parte do mesmo corpo. E a mentira não faz mais parte da natureza de vocês. Você percebe que as ênfases que o Novo Testamento traz para as práticas das pessoas é sempre baseado no evangelho da graça, é sempre baseado naquilo que Jesus fez por nós. Então é isso que eu falo para cada um de vocês. Viva o evangelho no casamento, no trabalho, nas relações dentro da igreja. Irmãos, dentro da igreja é onde o mérito ele aparece cada vez mais. Eu cheguei atrasado, essa pessoa não. Eu fui na reunião e essa pessoa não. Eu posso trabalhar, essa pessoa não. Olha só o que ela fez. É mérito o tempo todo. Mas nós só estamos aqui por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Só por causa da graça de Jesus. E aí entra o último ponto. Que isso muda a nossa missão. A nossa missão hoje é que nós devemos proclamar Cristo e não o desempenho humano. A mensagem que deve sair da sua boca não é o quanto você ora, o quanto você jejua, ou o quanto você busca, mas sobre aquilo que Jesus fez por mim e por você, e sobre os benefícios da salvação para cada um de nós. Irmãos, méritos não me impressionam. O que me impressiona é Jesus, entendeu? É o evangelho. Isso me impressiona. Então, o que me impressiona é eu ver a pessoa pregando Jesus, falando de Jesus, e isso sendo mostrado através do seu comportamento. Nós devemos mostrar para as pessoas Jesus e o evangelho. Muitas pessoas têm muita dificuldade com isso. Como que eu vou pregar o evangelho para outra pessoa, pastor Jonathan? As pessoas, elas têm um pregador que falou bem assim, né, que quando vai receber um membro, ele faz duas perguntas. Primeiro, qual o seu testemunho? Aí vem a redação do Enem. Seu testemunho gigante. Segunda pergunta, o que é o evangelho? Uma linha. Precisamos entender o evangelho, porque se a gente não começa a entender o evangelho, nós não vamos conseguir aplicar o evangelho nas áreas da nossa vida. E aí, que eu trago para vocês, como que a gente pode praticar? Primeiro, teste as pregações. O que as pregações estão falando? O que os pregadores que você escuta na internet estão falando? O que você escuta nos Reels estão falando? Faz um teste.
Cristo está no centro ou eu? Qual é a ênfase da mensagem? Prosperidade, sucesso, benefício emocional ou Jesus, arrependimento, fé nele? Segunda coisa, agradeça mais. Agradeça mais do que pedir em suas orações. Agradeça por aquilo que Ele fez por você na cruz. Quantas vezes você tem agradecido pela sua salvação? Por você estar aqui hoje? Por você ser salvo? Quantas vezes você agradeceu? Agradeça mais e peça menos. E por último, obras de gratidão. Faça obras como forma de gratidão a Deus. E para reflexão, qual o evangelho você tem crido? Se alguma das coisas que eu falei, que é do falso evangelho, tem te assustado, é porque talvez você tenha sido influenciado por falsos evangelhos, falsas promessas, falsos mestres. E por isso que a reforma ainda é importante para nós hoje. A reforma é importante porque ela mostra exatamente para nós que tipo de evangelho nós devemos seguir, que tipo de evangelho nós devemos crer, que tipo de evangelho nós devemos anunciar. O evangelho aonde só Jesus é suficiente e nada mais. Não é a minha obra, não é quantas vezes eu oro, não é quantas vezes eu jejuo, não é por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez na cruz. Essa é a mensagem do evangelho. Então, para finalizar, quando o falso evangelho diz, tente mais, o verdadeiro responde, já está feito. Já está tudo consumado, já está feito. A obra já está completa, você não precisa fazer mais nada, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo e na sua obra. E Ele opera a salvação e a santificação através de todos nós. Amém? Vamos orar? Vamos finalizar o nosso culto. Não sei o que você tem passado e qual tem sido o seu contexto. Não sei se você veio de outra igreja onde você aprendeu muitas coisas erradas lá. Mas nessa igreja aqui nós estamos pregando o verdadeiro evangelho. Nós estamos pregando uma fé de 2000 anos. Uma fé onde ela é motivada pela gratidão, pelo amor de Deus. Se você não se sente amado por Deus, eu quero que você ore hoje. Fala, Deus, faz com que eu sinta o seu amor hoje. Faz com que eu entenda essa palavra. Faz com que eu possa sentir a graça do Senhor inundando o meu coração. Comece a falar isso com Deus nessa noite. E a mostrar para Ele, Pai, eu não tenho mais forças. Eu quero vencer o meu pecado, mas eu não consigo. Eu quero vencer, Pai, essas dificuldades que eu tenho passado, essas vontades que eu tenho de pecar contra Ti, de pecar contra a minha esposa, contra a minha família. Eu quero vencer isso na minha vida. Comece a colocar isso diante de Deus. Comece a pedir ajuda a Deus. Comece a ter o entendimento da graça de Deus, porque somente a graça pode transformar nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui essa noite e Te entregamos a nossa vida. Te entregamos, Pai, o nosso coração. Nós Te entregamos, Pai, essa mensagem e Te pedimos que essa mensagem transforme o nosso coração. Que nós possamos fazer boas obras com o intuito de gratidão ao Senhor. Que nós possamos colocar somente o Senhor no centro da nossa vida, Pai. Que nós possamos se atentar a falsos ensinos e a pregar a mensagem da verdade, do verdadeiro evangelho. Não daquilo que nós podemos fazer, não daquilo que o homem pode fazer, mas daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Oh, Pai, que o Senhor nos livre do legalismo, que o Senhor nos livre, Pai, de toda a confiança em obras humanas, que nós possamos viver a graça de Deus no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, nas nossas amizades, na nossa família, Pai, que nós possamos transmitir a graça a outras pessoas, nós possamos ensinar a graça a outras pessoas, e que essa mensagem da importância da reforma mude a nossa vida, mude a nossa história, para que nós possamos viver diferente, Pai, no nosso tempo de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.